Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Levantemos para orar. S'il vous plaît. Por favor. Merci Seigneur pour la tango kabeli biso. Obrigado, Senhor, pelo momento oferecido. Estamos cheios de alegria. Nos fala nesta tarde. Fongola mingongo na biso Seigneur. Abre as nossas vozes. E fongola mitema na biso. E também os nossos corações. Oyamba iluba na yo Seigneur. Recebamos a tua palavra. Na esengo nyonso. Com toda alegria. E botambuma. E que possa produzir fruto. Bambola biso Seigneur. Abençoa-nos, Senhor. Au nom de Jésus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. 1 Corinthiens 10. 1 de Coríntios capítulo 10. Verset 1. Versículo 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e que todos passaram pelo mar. Podemos sentar. Zambe apambola kotanga melobana na kombo na Yesu Kristo. E Deus abençoe a leitura da sua palavra em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Toujours na sujet na biso. E continuamos com o nosso sujeito. Corinthiens, livre de correction. Sobre Coríntios, livro de correção. Continuamos com a leitura. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Tendo sido todos batizados por Moisés na nuvem e no mar. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Que todos comeram do mesmo alimento espiritual. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait et ce rocher était Christ. E bebiam toda uma rocha espiritual porque a rocha que os seguia e essa rocha era Cristo. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. E a maioria deles não foi agradável a Deus porque foram perecidos no deserto. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, para que não cobicemos como eles fizeram. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit et mangeait et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. E não sede idólatras, como está escrito, que o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se para se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns, s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. E não nos entreguemos à prostituição como alguns fizeram, de modo que num dia caíram 23 mil. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par le serpent. E não tentemos ao Senhor como alguns deles fizeram e que pereceram pela serpente. Ne murmurez point comme murmuraient comme quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. E não murmuremos como alguns deles fizeram pelo que pereceram pelo exterminador. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Essas coisas aconteceu a eles para que nos servisse de exemplo a nós que ficamos e que estamos para chegar para os séculos. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Então, aquele que se acha estar de pé, que tenha cuidado para não cair. Amen. Amém. Corinthiens, livre de correction. Coríntios, livro de correção. Je vais lire directement le frère Branham. Vou ler diretamente o irmão Branham. Paragraphe 24. No parágrafo 24. De la même prédication. Da mesma pregação. Qu'est-ce qu'il dit? O que ele diz? La pluie tombe sur les justes. A chuva cai tanto para os justos et sur les injustes como para os injustos. A palavra nesta tarde cai tanto para os justos como para os injustos. Amen. Amém. La même pluie qui fait croître le blé fait croître la mauvaise herbe. A mesma chuva que faz crescer o trigo é a mesma que faz crescer o joio. Uma mesma chuva da palavra que dá a falar em línguas aos verdadeiros irmãos.
Ils ont pensé que também dá falar em línguas son frère. nos falsos irmãos. Alléluia. Amém. C'est la nature du fruit. É a natureza do fruto. Voyez-vous, Estão a ver? c'est sa nature qui révèle É a sua natureza que revela ce que nous sommes. o que nós somos. Par conséquent, Por consequência, c'est la nature qui est en nous, é a natureza que está em nós qui révèle que revela ce que nous sommes. quem somos nós. Alléluia. Amém. Ils ont parlé en langue T. Não é o falar em línguas, Ils ont prédication T. não é a pregação, Ils ont causé la pasteur T. não é ser pastor, Ils ont commis à l'église T. não é permanecer na igreja. La chose principale, A coisa principal, ce qu'on continue ensemble se entrares pour não, reconnaître un para arbre, conhecer uma árvore, ce sont les fruits. são os frutos. Ma casa coco sayo, As folhas podem te enganar, zete coco a sayo, árvore pode te enganar, ma fleur est coco sayo. as flores podem te enganar, Mais les fruits mas o fruto ne mentent jamais. jamais mente. O Fruits, fruto, jamais au commence você nunca vai esquecer que on les a citron, que essa aqui é laranja, citron, essa é laranja, laranja te limão, limão. oh citron, Esse é limão oh les a milala, e essa é oh laranja. ya sukai, A laranja doce. ma casa coco cana. As folhas podem ser idênticas, Le goût, mas o gosto ils sont différents. o gosto é diferente. C'est la même chose dans l'église. É a mesma coisa na igreja. Pour la chorale, Para o coro, tous nous chantons. todos cantamos. Pour la prédication, Para a pregação, beaucoup de prédicateurs. muitos pregadores. Pour venir à l'église, Para vir à igreja, même Satan vient à l'église. mesmo Satanás vem à igreja. Mais Jésus a dit, Mas Jesus disse: vous les reconnaîtrez me reconhecereis par leurs fruits. pelos seus frutos. C'est pourquoi É por isso nous devons chercher temos que procurar qu'est-ce qu'il faut o faire que é que deve se fazer pour avoir de bons fruits. para ter bons frutos. C'est ça la question. Essa é que é a questão. Qu'est-ce que tu dois faire? Será que o que é que você deve Jésus fazer? donne la réponse. Jesus dá a resposta Tu dois naître de dizendo nouveau. que você deve nascer de novo. Tu dois naître de nouveau Você deve nascer de novo pour avoir para ter les fruits. o fruto. Les fruits de Dieu. O fruto de Deus. Parce que le diable aussi a ses fruits. O diabo também tem seus frutos. Paragraphe 40. Parágrafo 40. Ils sont tous passés par le désert. Todos passaram pelo deserto. Jésus a dit, Jesus disse ce ne sont pas tous qui disent, que não são todos que dizem Seigneur, Seigneur, Senhor, Senhor, qui entreront. que Mais entrarão. celui qui fait Mas aquele que faz la volonté a vontade de mon Père. do meu Pai. Est-ce que volonté est tata? Será que a vontade do Pai Oyaga église dimanche. é só de vir na igreja no domingo? Mituna. Pergunta-te. Volonté du Père. A vontade do Pai Oibanodim. é de roubar dízimo? Volonté du Père. A vontade do Pai 1000 assemblées dans une ville. é de 1000 assembleias numa sociedade? Volonté du A Père. vontade do Pai C'est la prostitution. é a prostituição? Volonté du A Père. vontade do Pai C'est le mensonge. são as mentiras? Namoru. O namoro La bonne volonté ensemble. é a vontade do Pai? La volonté du Père. A vontade do Pai C'est la Bible. é a Bíblia. La volonté du A Père. vontade do Pai C'est vivre é viver comme les apôtres. como os apóstolos. C'est se marier É comme les casar-se apôtres. como os apóstolos. Prêcher Pregar comme les como apôtres. os apóstolos. Avoir l'amour Ter o amor comme les apôtres. como dos apóstolos. Pardonner Perdoar comme les como os apôtres. apóstolos. Supporter Suportar comme les apôtres. como os apóstolos. Manger la Sainte Seine Anda comme les com a Santa Ceia apôtres. como os apóstolos. Faire tout dans l'église Fazer tudo na comme igreja les como apôtres. os apóstolos. C'est ça É isso. les fruits. Esse aqui é o fruto. Le frère Branham dit, Vamos para me diz? ce n'est pas ce que vous dites. Não é aquilo que você diz. Vous pourriez prêcher l'évangile Você pode pregar o evangelho comme je le fais ce soir como eu faço nesta tarde. et être pourtant perdu. E enquanto estar totalmente perdido. Amen. Amém. Nous sommes tombés dans la ville. Nós começamos na cidade. Vous pouvez être perdu. Sim, você pode estar perdido. Nous sommes tombés à l'église. Nós é que chegamos na igreja. Vous pouvez être perdu. Você pode estar perdido. Nane na baptisant Eu é pasteur. quem batizei o pastor. Judas a baptisé. Judas batizou. Bateau baptisé As pessoas que batizou Bateu na luz. foram ao céu. Judas Mas Judas est en enfer. está no inferno.
Les problèmes, O problema les fruits du Saint-Esprit, é o fruto do Espírito quand Santo il a eu em você, jusqu'à la fin, até o fim, pas au commencement, não no começo, nous serons payés à la fin. mas seremos pagos no fim. Frère me dit, Mambrana me diz, ah, ceci, isso, ce n'est pas pour les petits enfants. isso aqui não é para criancinhas. Ma citation, Essas citações não são para bebês. de prédicateurs, E um pregador, premier dans la vie, primeiro na cidade, premier dans le pays, primeiro no país, apôtre de Jésus, o apóstolo de Jesus, appelé par Jésus, chamado por Jesus, manger la Sainte Seine, comeu a Santa Avec Ceia Jesus. com Jesus, mais à ça, il fait. mas está no inferno. Frère Mamalobi, Mambrana me diz, isso não é coisa para bebês, ce sont des choses très profondes. são coisas muito profundas. Parle la parole. Você casa na Mario, palavra, é que la você, voici. como a tua mulher, Pas la vierge. você La casou de vierge. com a tua virgindade, você, L'ifelo. todos para o inferno. Pourquoi? Por quê? Le cœur. Porque o coração, Votre cœur o teu coração, n'est pas ici. o teu coração não está aqui. Motema na O yo. teu coração Ezalaka na lilobate. não está na palavra, Apparence. mas a aparência Nde ozali na yango awa. é que você tem aqui. Parce que nous savons Porque nós temos que l'homme que o homem tem a alma, l'esprit tem o espírito et le corps. e tem o corpo. Liloba. A palavra- Soke sukali na nzoto. Se parar só no corpo, Auquel il fait. você vai ao inferno. A Liloba. palavra, Soke sukali na se moni. limitar apenas no espírito, On peut prophétiser. você vai profetizar. Tu vas parler là. Vai falar em Tu línguas. vas prêcher bien. Você vai pregar bem. Français sans erreur. Francês sem erro. Portugais sans erreur. Português sem erro. Au combat bien. Você vai casar bem. Dans la parole. A palavra, inclusive. Au compé sa dîme. Você vai dar Au compé dízimo. sa offrande. Você vai dar Au compé oferta. la Você chorale. vai cantar no coro. Au compé la babola. Você oferecerá até aos pobres. Au côté. Você vai pregar. Au la pasteur. Você será Au côté la pastor. diacre. Serás diácono. Mais. Auquel il fait. Mas vais para o inferno. Parce que awa, Porque aí les dons os dons et les appels e os chamados sont sans. são sem arrependimento. Donc tout ce que vous pouvez faire Tudo que você pode dans la fazer maison du na Seigneur, casa do Senhor ce n'est pas une garantie. não é uma garantia de que você irá ao céu. Amém. Ata olali awa. Mesmo se dormir Olha aqui kokombola. para varrer, Ata o pintar l'église mesmo nyonso. se você pintar toda a igreja, Ata o même sac à ou fufu. se você levar saco Na de ndako ya sopa pasteur. na casa do pastor, Ça n'a rien à voir avec isso ça. não tem nada a ver com a salvação. Le salut, A salvação il faut naître de nouveau. é necessário nascer de novo. Ce qu'on va t'amener, Se nasceres, on continue la famille Jésus. entra na família Jesus. Alors, Então, tous les frères de Jésus, todos os irmãos de Jesus Makoba frère, também são teus irmãos. toutes les sœurs de Jésus, Todas as irmãs de Jesus, dans la vie, na cidade dans le monde, ou no à mundo, cause de la sœur na também yo, serão tuas irmãs. combat ici. E o combate termina. C'est alors, É aí vous avez courage, que você terá coragem Libisanga, de me perdoa, Libisanga, perdoa-me, parce que tu reconnais, porque você reconhece Européen, que esse também il est dans le sang, está no sangue de Jésus. de Jesus. Et puisque le sang de ton O Père, sangue de Jesus é maior do que o sangue do teu pai. comme j'ai dit la fois Como passée, disse na vez passada, na yo kakate, eu não ouço nous devons critiquer papa na alguém yo. criticar o seu pai. Mutu akritika mama na yawo zate. Aqui ninguém critica a sua mãe. Ezala ba mama mususu. Há outras mães, Ya ba sœur. as irmãs mesmo, Soko moni e ye. se você lhe vir, Obali ko sega malamu. começa a rir de uma vez. Ndoki. Ela é como se feiticeira, Oyibi. uma ladrão. Escroc. E ela é burladora. Mama moko. Uma Otali ye Se boye. você lhe olha O assim, regrette. você lamenta. Mais mama, c'est la bomba Mas a secrète. irmã guardou o segredo. Frère. O irmão Tata na ye. O seu pai. Mama na ventilier. é um grande aventureiro. Bêbado. É um bêbado. Azoko mi subela. Ele até se Soki azeli mija masanga. quando bebe cerveja. Frère nana lobango Mas o te. irmão nunca falou disso. A bomba. Ele guardou isso. Ezala ma frère. Ah, irmão, Voici na e ye. a sua mulher Azo prime na ye mbete. que lhe lega até a cama. Avant osimba ngai. Antes de você me tocar, Kosomba olandi asi. deve comprar algo novo. Frère somba O somba. irmão também comeu burrinho. Asomba. Compra também, eu tenho que comprar. Avant simba mwasi na Antes de ye. tocar na sua mulher, Il faut futa. deve pagar. Azao. Ah, irmãos, assim. Preso que kama kama église. Mas se for nas questões da igreja,
Os assuntos do pregador, assunto de diácono, houve reunião, houve críticas, houve discussões. Vous n'êtes pas né de nouveau. Você não é nascido de novo. Parce que ce que vous avez la famille, Porque se nasceres nessa família, ata maman na yo, mesmo se a tua mãe sali diarrhée, se fizer diarreia na salon, na sala, você não vai contar isso por fora. Mais pasteur, Mas o pastor cometa só um erro. Um pregador. Toda a igreja. Barulho por aqui. A igreja estragou. Coríntios. C'est profond. É profundo. Et le christianisme E o cristianismo ne doit pas être juste une petite quelque chose não deve ser uma pequena coisa d'imaginaire, de imaginário superficiel, ou algo superficial pour dire para dizer j'irai à l'église. eu irei à igreja. Je sais que c'est mon devoir Eu sei que esse é o meu dever d'y aller. de ir à igreja. Ce n'est pas ça le christianisme. Não é isso o cristianismo. C'est quelque chose O cristianismo é alguma coisa que Deus a fait en vous. fez em você. Ser cristão, o que nós fazemos é bom. Mas não é isso que levará ao céu. O Deus do céu deve fazer alguma coisa na tua vida. O Deus do céu deve te dar o novo nascimento. Toda pessoa que está aqui é o seu pai. Eu sou o pai que foi a sua mãe, se juntou com ela. E você é o resultado daquela junção. A Bíblia diz: honore ton père et ta mère. honra o teu pai e a tua mãe. Honore ton père et ta mère. Honre o teu pai e a tua mãe. C'est le papa É o pai qui est parti chez la maman. que foi até a mãe para que você fosse nascido. Então não possa se orgulhar é a tua. Vemos a tua mãe. Dentes tão poucos. Saiba que aqueles dentes é que te alimentaram. O teu pai. Devemos ele ficar com. Mas respeite os pais. Ele é quem foi até a mãe para que você fosse nascido. Será que você já criou alguém? Você é um solteiro, não é? Você tem um filho? Solteiros, temos filhos. Você não tem filho, então por quê? Agora o respeito aos pais você não tem por quê? Enquanto que você quer um filho no mundo, você tem. Então deve ter pelo menos respeito para com os pais. E Deus toma Ele mesmo um novo coração. Ele coloca em você. Nem é problema do pastor, nem é problema das igrejas. Mas o Deus do céu, Ele mesmo, Ele toma a decisão. Ele pega um novo coração e coloca em você. E esse tipo de pessoa que você vai negligenciá-lo. Esse tipo de Deus, de milhões sobre a terra, mas Ele te chama, Ele te justifica, Ele te santifica e te dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Espírito da igreja, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida de Deus, é o Zoe, é a vida de Deus. Deus partilha a sua vida, como meu pai partilhou a sua vida comigo. Agora Deus está a partilhar a sua própria vida, que não tem princípio, que também não tem fim. Ele coloca em você. É uma graça. Se receberes o Espírito Santo, você não faltará mais à igreja. Alguém que tem Espírito Santo, ele é sempre presente. O Espírito Santo é sempre positivo. Alguém com o Espírito Santo, podemos até continuar. O Espírito Santo em você te dará força, te dará coragem de viver a palavra.
C'est l'élection de Dieu. É a eleição de Deus. Si nous le... Voilà. Et si nous avons l'occasion E se temos a ocasião de devenir de se tornar ce genre de personnes, esses tipos de pessoa, laisserions-nous então será que deixaríamos tomber cela pour des vieilles, des insignifiantes choses du monde? Deixaremos cair por coisas insignificantes? Esse tipo de conselho, Deus pegar o seu espírito e colocar em você. Você compara isso com prostituição? Compara isso com discussões? Você pode deixar todas essas coisas para que Deus lhe dê o seu espírito? Le Saint-Esprit, o Espírito Santo, c'est l'Esprit éternel. É o Espírito eterno en vous, em você. Parágrafo 44. Parágrafo 44. De quoi parle-t-il? E você fala? De quoi parle-t-il? De que se fala? Moïse parle. Moisés fala. Paul parle. Aliás, Paulo fala. De rites dans l'église. De festa, ritos nas igrejas. Des gens viennent à l'église. Pessoas vêm na igreja e dizem ils se sont repentis. E dizem que se arrependeram. Ils ont été baptisés en Jésus. E foram batizados em Jesus. Portant le nom du Seigneur Jésus. E levando o nome do Senhor Jesus. Ils avaient fait de même. Eles tinham feito o mesmo. Dans le désert. No deserto. Os do deserto, eles estavam no Egito. Eles comeram a Santa Ceia junto com Moisés. Seguiram a coluna de fogo e a nuvem da glória. Foram batizados nas águas e viram os egípcios como morriam. Como você está a ver, o irmão X perverteu. Essa irmã caiu. Pastor X caiu. Aos teus próprios olhos, estás a ver. Os teus ouvidos. Você ouviu bem? Aquele pastor tem se deitado com as filhas de Deus. Você ouviu bem? A dirigente daquele coro tem se deitado com as irmãs. Você ouviu bem? E o irmão X roubou o dinheiro da igreja. Você sabe bem? O irmão X saiu da divisão. Você sabe muito bem disso. Mas você habitou com isso. Israel, ele viu tudo. Mas chegou no deserto, morreram todos eles. 1.998 pessoas. Todos separados de Deus, mas que começaram bem. Eles estavam no princípio da igreja. Mas é o fim que justifie les moyens. É o fim que justifica os meios. Se você andar nos bairros, você verá que muitas casas começaram bem e construíram, mas que não tem chapas até hoje. Vai perguntar naquele que construiu. Pergunta-lhe: você construiu isso de graça? Disse: não, eu gastei, mas eu parei no caminho. Ele comprou mesmo o terreno. Até quem construiu discutiu com ele. Encosta um pouco ali. Aqui no terreno. A pessoa que veio depois construiu. Já dorme naquela casa. E você comprou terreno em 2000. Até hoje você não construiu. Outro construiu e não tem chapas. É a mesma coisa na igreja. Você começou. Hoje, onde é que você está? Você começou bem. Paulo pergunta aos Gálatas, quem você fez isso? Vocês que começaram bem a marcha, com a sua doutrina, com a verdadeira palavra, e com a mensagem, e com o irmão Branham. E vocês como é que pararam no caminho? Você só vem no domingo, então por quê? Na igreja não tem alegria, então por quê? O Deus que você bateu no peito, o Deus que você bateu no peito, nos anos passados, nos anos que se passaram, será que ele morreu? Coríntios
Paragraphe 44. Continuamos no parágrafo 44. C'est ce que les Corinthiens avaient fait. É isso que os coríntios fizeram. Ils sont venus. Eles vieram. Ils ont été baptisés en Christ. Foram batizados em Cristo. Apparemment. Aparentemente. Aparência. Amunda. Batuques. Tabernáculo de Luanda. O tabernáculo de Luanda. Logos tabernáculo. O Logos tabernáculo. Munda tabernáculo. Batuque tabernáculo. Outros agora tem arrebatamento tabernáculo. Eu vi isso no Facebook. Arrebatamento tabernáculo. Bom, coloque. Mesmo se colocarem o Jesus tabernáculo, isso dá vossa conta. Apparemment. Aparentemente. Ils ont revêtu Christ. Eles revestiram-se de Cristo. Ils ont accepté. Aceitaram. D'après leur confession. Adiante da sua confissão. Ils ont accepté Jésus. Eles aceitaram Jesus. Selon une conception. Segundo uma concepção. Intelectual. Aleluia. Amém. A inteligência. A classe. Da escola. O doutor que estudou. Nós que ficamos apenas no segundo ciclo, na sétima. Eu parei somente na sétima. Vou falar o que então? Diante do irmão que fez a universidade. Eu que apenas parei na sétima, né? O dinheiro terminou então em casa. E o pai não tinha dinheiro. A mãe também não tinha dinheiro. E a escola havia terminado. Eu não engravidei. E também não neguei a escola, mas o dinheiro é que tinha terminado. Então eu tranquei. Mas Deus apanha por baixo e depois exalta até em cima. E nós estamos aqui. Eu posso te fazer fugir, você é universitário. Posso te fazer fugir na matemática. Amém. Posso te fazer fugir em muitas lições. A sabedoria de Daniel não veio da escola. A inteligência de Daniel é a inteligência do céu. E também Deus disse: quem é homem sábio? Será que ele que terminou de estudar? Não. Homem sábio é aquele que teme a Deus. Quando acontece o temor de Deus, quando tens o temor de Deus, você se torna inteligente. Muitas irmãs aqui estão a estudar, estão a fazer universidade, mas estão a se prostituir. Então você não é sábia. Muitos irmãos aqui, muito inteligentes na escola, mas que não vivem a mensagem. Então você é um burro. És um burro no céu. Porque a sabedoria do homem é a loucura diante de Deus. E a loucura de Deus é a sabedoria diante dos homens. Amados irmãos, sai da vida de Coríntios, entre na vida de Éfesos. A concepção intelectual. O pastor fala bem português. Você está numa igreja, no lugar de ouvir o evangelho, aqueles termos de erro do pastor. Ou não, naquele lugar, é lá. Ele falou lê. Distração. É uma mera distração. A palavra está a passar. Bruna me disse: estão sentados. Eles não querem conhecer o meu inglês. O inglês de Bruna era um inglês apenas do bairro, o inglês da aldeia. Irmão, capte a visão. Capte o Espírito Santo. Capte o essencial. A escola é para ter o pão, mas para o céu é o novo nascimento. E o batismo do Espírito Santo. Nem as mães que não estudaram, os pais que não estudaram, quando do Espírito Santo, ele torna-se sábio. Torna-se sábio. Por que dividiu a igreja? É falta de sabedoria. A falta da sabedoria é dos líderes. E também falta de vida da palavra, a política na igreja. Política.
Politique, a política église. Destrói a igreja. Politique ali. O que é a política? Église. É dirigir a igreja ouvindo pessoas. Bom, vem ainda. Como é que está essa situação? Pastor, eu vi que... Não é porque eu vi. Josué. Irmão Josué. Deus disse. C'est écrit. É que está escrito. Pas dans l'église. Não na igreja. Ou não, eu vi. Eu vi. É que está nos matando. Andemos com as escrituras. Leamos o que está escrito. E não aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa pode ser bom. Mas o que está escrito é que 1000 vezes melhor do que a tua ideia. Porque a Bíblia é o absoluto. Mes frères, meus irmãos, c'est bien plus de l'intellectualisme. Não é mais do intelectualismo. Ça va au-delà de cela. Isso vai acima disso. Ça va jusqu'à une naissance authentique. Isso vai até nascimento autêntico. Il ne s'agit pas d'une conception mentale. Não se trata de uma concepção mental. Ni émotionnelle. Ou de uma emocional. Mais d'une naissance. Mas é de nascimento. Parágrafo 45. Parágrafo 45. D'une expérience. De uma experiência. Chrétien. Cristão. Les hommes accabotés. Estas não são coisas. De intelectualismo. Faut en expérience. Mas você deve ter a experiência. Como Davi. Davi se apresentou diante de Golias. Disse-lhe: eu estava na mata. Eu matei um urso. Matei um leão. Eu não tinha nada. Nem a mãe estava lá. Nem a igreja. Eu estava lá sozinho. Eu te cortaria a cabeça. Amém. Você deve ter a experiência. Il faut você deve olhar atrás e dizer: sim, venci o adultério. Sim, venci a prostituição. Sim, venci as discussões. Eu venci as fofocas. Eu venci as críticas. Você deve passar a olhar aonde você está vencendo. E também está a deixar marcas para que o outro, quando vier, e possa seguir. Irmão Davi, ele venceu aqui. Eu também. Eu piso nessa marca. Sejam meus imitadores. Como eu sou imitador de Cristo. Bien-aimés frères, amados irmãos, Abraham me diz c'est l'intellectualisme que é o intelectualismo différent de la nouvelle naissance. Que te fará o novo nascimento. D'ailleurs, aliás, la nouvelle naissance, o novo nascimento c'est un gâchis. É uma sujeira. Naître de nouveau, nascer de novo, il faut quartier o bairro deve saber. Eu digo frère, não é porque o irmão musicien, se veste como se fosse um músico. Não somos músicos. Fica fiel, deixa esse orgulho aí. Vou vestir como Papa Wemba. Estás a desperdiçar o teu tempo. Estás a sair como um pagão. A irmã quer vestir-se para precisar diminuir o bairro. Você é uma feiticeira e também uma burra. Vista-se de modo a cobrir o corpo. Sortez de ces choses-là. Saiam dessas coisas aí. No céu, você não irá. Bom, aliás, até no céu, Senhor vai pegar um vestido branco. Josué, Madeleine, Davi, Manuel. Todos. Você entra na sala. Todos com vestidos brancos. Para ver com essas coisas que você dizia: domingo eles vão ver. Domingo no céu até descalço que estaremos. Deus é o Deus da humildade. Deus sabia que alguém vai começar a mostrar sapato, vai mostrar cinto, vai mostrar calça, vai mostrar fato. Então Deus disse: aqui estaremos descalços. Ele próprio também descalço. Saiba disso, que no céu estaremos descalços. Não, nada de postiço e nada de lenço. Cabelo natural. E nós aqui embaixo estamos a refletir o que é do céu. C'est pourquoi sei que dizemos às nossas irmãs: atenção com o postiço, porque no céu não há postiço. Desde quando vai começar como diz do céu. Você pensa que na terra que vão devolver aqui mesmo.
Il ne s'agit pas d'une conception émotionnelle. Não se trata de uma concepção emocional, mas de um nascimento. Et d'une expérience. E de uma experiência. Experience là qui sert. Experiência significa a experiência do tempo que passou. Estamos em 2025. Já que eu criei a mensagem, eu fazia isso e não faço mais. Agora aquele tempo chama-se tempo de experiência. Para o pastor que se deita com as irmãs. O irmão que não está na prostituição. Qual experiência então você tem? O que é que você vai testemunhar? O que é que Jesus fez em você? L'expérience. A experiência. C'est très important. É muito importante. En d'autres termes, em outros termos, il s'agit de quelque chose. Trata-se de alguma coisa qui descend droitement, que desce diretamente au fond du cœur, no fundo do coração, et qui change e que muda l'être intérieur, e que muda o ser interior, qui vous pousse, e que te puxa. Você não quer ir à igreja, mas o novo nascimento te obriga. Você quer roubar o dinheiro de dízimo, mas o Espírito Santo, ele diz não, pegue o dinheiro, coloca no cesto. Você quer namorar, o desejo vai mesmo forte. Você quer sair, o Espírito Santo diz não, volte em casa, vai orar e vai ler a Bíblia. O Espírito Santo, esse é o seu trabalho. Ele te puxa para que vivas a palavra. O Espírito Santo não te constrange a ir no namoro. Mesmo você querem se casar, devem começar pelo pastor. Você quer casar? Não me venha com exemplo. Ou não em Lubumbashi? Aqui não estamos em Lubumbashi. Cada igreja tem a sua ordem, a sua disciplina, tem a sua disciplina, a sua doutrina, e tem a sua doutrina, a seu jour de prière, e tem seus dias de oração, a son pasteur, e tem seu pastor, a son trésorier, tem seu tesoureiro, tem seus diáconos. Cada igreja é autônoma. Você quer casar no Camacongo? Primeiramente, deve falar no pastor. Não é assim? Que Deus vos abençoe. La nouvelle naissance, o novo nascimento, ça vous pousse, te puxa a faire des choses, a fazer coisas que vous n'auriez pas voulu faire, que você não queria fazer. Você pensa que o irmão João, quer dizer, voluntariamente, vir fazer cantar todos os dias. Sabe você ver no corpo? Quanto é que está a lhe falhar? Desde que ele começou a ir no trabalho, lá no Benfica, lá nas motos, sabe quanto é que falhou? Que não entrou na conta. Você pensa que vir na igreja é uma brincadeira? É uma brincadeira. É um sacrifício. É um sacrifício. Não brinca com o servo. Não brinca quando alguém vem para trabalhar para Deus. Isso é um sacrifício. Ça vous pousse à faire des choses que tu ne voulais pas faire. Te manda fazer coisas que você não queria fazer. Nós na estrada gostamos da nossa vida. E viéssemos cada terça, cada quinta, cada sexta e cada domingo. Irmãos, socialmente, será que isso está na nossa própria ideia? Deus nos impôs. Et Dieu, comme il est le chef, e Deus, como é o chefe, a imposé. Ele impôs, il paye bien. E ele paga os bens. Il paye bien. Ele paga bem. Au temps convenable. No tempo conveniente. Dieu paye bien. Deus paga bem. Colega patrão na sala. Mais do que teu patrão aí no trabalho. Ça vous fait aimer. Te faz amar. Ceux qui ne peuvent pas être aimés. Aqueles que não podem ser amados. Vous voyez? Estás a ver? Ça vous fait aimer. Te faz amar tes ennemis. Os teus inimigos.
Nouvelle naissance kaka. O novo é somente o novo nascimento. Você não conseguirá. Você pode imitar. Mas a mãe vai ficar novamente nervosa. Você se ofende. Discutem novamente. Mas se for Deus, você vai suportar. Mesmo os portugueses dizem. Quem ama sofre. Disse mutualingaka anyoko amaka. Quem ama, mutualingaka sofre. Anyoko amaka. Ça vous fait agir. Te faz agir dans le sens contraire. No sentido contrário a ce que vous avez toujours pensé être. Naquilo que você sempre pensou ser. Les messages, a mensagem, la nouvelle naissance, o novo nascimento, le Saint-Esprit, o Espírito Santo, amène à vivre des choses, leva-te a viver coisas que você não queria viver. Mas você fará, porque é a lei do Pai. Amém. Amém. Frère Branham, peut maintenant me quer? Branham, me descansa pouco. Mon sacoli yo. Oh, este profeta. Ele olha ele linga. Essa coisa me veio. Na bolsa eu me cura pelear. Eu esqueço de lembrar disso. Oi, mina minha. Você sabe bem disso. Banda mokile banda. Desde que o mundo é mundo, 6.000 ans. 6.000 anos. Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Os profetas. Israel. Tous les prophètes de la Bible. Todos os profetas da Bíblia. Prophète catholique exato. Não houve nenhum profeta católico. Profeta e a Índia exato. Também não houve nenhum profeta da Índia. Ou americano. Ou americano. Exato. Não, nunca houve. Profeta ou profeta de um BDK. Não. Exato. Não houve ninguém. Nas 6.000 anos. Nestes 6.000 anos. 6.025. E 6.025. Agora estamos em 2025. Tout le temps des nations. Todo o tempo das nações. Tous les 7 ans de l'église. Todas as 7 da igreja. Paulo. C'était juif. Era um judeu. Les 5 et la 4. E os 5 aí. Les réformateurs. Eram reformadores. William. Marion. L'unique prophète. O único profeta. Dans le monde entier. No mundo inteiro. Depuis que Jean de l'Apocalypse est mort. Desde que João de Apocalipse morreu. L'unique prophète. O único profeta. Avec la colonne de feu. Com a coluna de fogo. Avec la colonne de nuée. Com a nuvem da glória. William Branham. É somente William Marion Branham. E é 7e. Ele que é o 7º. Yasuka. O último também. Olha a emoção do profeta. Esse aqui é o primeiro profeta. Mas era judeu. Les 5 na casa. Os 5 aí. Ce sont les réformateurs. Eram reformadores. Le prophète. O profeta. Pour l'âge. Para a era. Pour toutes les épouses. Para toda a esposa. Pour les nations. Para as nações. Pour les couronnements. Para a coroação. William. Marion. Branham. Abu. Na programa Nzambe, os programas de Deus, na lobo baraga 7. Na irmão apenas havia 7. Vacila. E terminaram todos. Hoje ali foi a igreja. O que é que vocês esperavam para vir à igreja? O 8º mensageiro. O 8º mensageiro. Vai esperar demais. William Branham. Azoni Samuana. Diz ao filho. Mwana disse papa. Filho disse pai. Sempre diz coisa de anjo. Sempre diz coisa de anjo. Jura Koya. O dia que ele vier, eu também quero vê-lo. O anjo vinha numa casa de madeira. Não pensa que se você dorme num prédio ou numa casa mesmo, num colchão ema. Toda arca é cheia então de galinha. E com roupas boas. E amanhã você vai para São Paulo. E amanhã passa no Ojaenda. Tens dinheiro. E que temos Deus. É mentira. Será que o novo nascimento está aí? William Branham dormiu numa casa de madeira. Onde havia baratas, onde havia mosquitos. Mas o anjo do céu descia naquele tipo de casa. Casa de William Branham. Essa que já tem, é mais bonita. Porque nós temos mosaicos.
de blocs, temos blocos, de vrais tentes, temos verdadeiras chapas, de vraies fenêtres. temos boas janelas, On va mettre le bon comme un maître. que colocar em mão de mestres. Sim. Sim, nós também temos uma casa de Deus. Sim, temos uma casa. Não brinca. Mais William Branham. Mas William Branham Aí se manda aí. disse ao seu filho, disse espere. E o anjo quando veio, Billy Paul, Yaka. venha. Billy Papa. O que pai? Disse, o anjo quer ter contigo. Irmão, sejamos sérios. Onde é que você ouviu então essa história? Padre Nini. Que padre? Pasteur Nini. Que pastor? Que disse ao seu filho, o anjo está esperando que venha para ter com ele. Ne blaguez pas avec les messages. Então não brinca com a mensagem. Não nos apegamos isso em vão. A mensagem é um poder. A mensagem é uma bênção. A mensagem é a nossa vida. Nós e a mensagem somos um. A mensagem é a carta de amor do nosso esposo para a esposa. A mensagem. Aimez les messages. Amém a mensagem. Mesmo se for dura. Accrochez-vous. Apega-te. Accrochez-vous. Apega-te. Le message. A mensagem vous changera. te mudará. As mães que nasceram vão te dizer. Quando a dor tem vindo, a dor de nascer, se a mãe temer, o filho bebe água. Se a mãe temer, eu não vou conseguir dar a luz. Você morre, irmão. A mãe deve tomar a decisão. Dizer, quando éramos crianças, quando jogávamos bola, quando perdíamos, eu ia pegar pedras para mentir, se for ele pegou feitiço. E o golo também entrava. Nada, vai colocar peixe na unça. As mães entra na unça. Ela fica lá só com Deus. E o menino é nascido. E a mensagem para ser nascido deve ser como se fosse um burrinho. Você deve negar-te a ti mesmo. Mesmo se for doutor, mesmo se você pai, mas já que quiseres uma pessoa e Jesus que possa te dirigir. A palavra que possa te esmagar, que possa te esmagar, que possa te engomar, que possa te lavar, que possa te estender a palavra que tome a preeminência. Você verá que a mensagem não é assim tão difícil. Amen. Amém. Je vais avancer, frère. Vou avançar. Je suis dans le paragraphe. Non, je vais lire d'abord le frère Franck. Vou ler em irmão Frank. La fois passée. Eu vim para ler isso na vez passada, mas tenho esquecido. Je vais lire mon frère Franck. Eu vou ler o meu irmão Frank. J'aime cet homme. Eu amo este homem. Je l'aime beaucoup. Eu lhe amo muito. C'est un homme très prudent. Ele era um homem muito prudente. Très prudent. Era muito prudente. Ele não quis pregar a terceira puxada. Les 7 tonnerres. 7 trovões. Ele disse, não, essas coisas, eu até sou sábio para com isso. Frère Franck sincère. Irmão Frank foi sincero. Disse, eu não sei nada disso. Que de Branham e com seu Deus. Quelle humilité. Mas que humildade. Lettre circulaire. Carta circular. Octobre 2017. Outubro de 2017. Page 17. Página 17. Toutes les églises todas as igrejas ont le droit de définir
tem direito de definir ce qu'elles veulent croire. o que eles querem crer. Chaque église, Cada igreja será um livro das coisas que eles creem. Ou não na Mabola. Eles creem justiça. Na Kamakongo não creem justiça. Não, Frank disse, cada igreja é livre. Ce qu'ils veulent croire, enseigner et pratiquer. O que eles querem crer, ensinar e praticar. Mas quanto a nós ici, quanto a nós aqui, nous voulons croire, nós queremos crer como dizem realmente as Escrituras. Les croyants bibliques, os crentes bíblicos, ne peuvent croire que devem crer apenas que les hommes de Dieu, aquilo que os homens de Deus ont établi de la part de Dieu, estabeleceram da parte de Deus. Como? Então, lors de la fondation, na hora da fundação de l'église, da igreja, du Nouveau Testament, da igreja neotestamentária. Nós cremos somente nas Escrituras. Lettre circulaire. Carta circular. Bom, vocês que não gostam, então vamos ler isso para vocês. Há muitos irmãos que não gostam do irmão Frank. Gostar do irmão Frank não é porque ele amaram um pouco. Ele amaram mesmo por completo. Começaram a comparações e retransmissões. Como também seguem o de Coríntios e Atos. Mateus, Lucas. É mais que você deve ler, irmão Frank, e seguir as suas retransmissões. Até você deve lhe seguir mais. Porque ele é a pessoa do teu tempo. E Paulo não sabe. Pode falar coisas do Médio Oriente, de Israel, e Pedro não soube. Então deixa eu ler isso para vocês. Aproveitem, é ocasião. Amém. Bom, isso é um grande privilégio. Lettre circulaire. Carta circular. Décembre 2020. Dezembro de 2020. Page 16. Página 16. Je voudrais souligner encore une fois. Eu quero sublinhar mais uma vez qu'aucune personne, que nenhuma pessoa induite, nenhuma pessoa induzida, sim, nenhuma pessoa induzida no erro, par de faux enseignements, por falsos ensinamentos, n'entrera au ciel. Entrará no céu. Nenhuma pessoa que vai estar na palavra de erro até que Jesus vier, você não irá ao céu. Eu digo amém. Porque esse irmão, ele já foi arrebatado na visão. Como Branham foi na visão além da cortina do tempo. Frank também, para entender que dois ministérios são grandes ministérios para o tempo do fim. Deus então tomou Frank, disse, viu na sala, na sala das bodas, un pasteur avec son groupe. Um pastor com seu grupo. Un pasteur avec son groupe. Um pastor com seu grupo. E agora você que tem então 3 pastores. Le Seigneur a fait grâce à nous en ce moment. O Senhor nos fez graça nesse momento. De nous ramener à lui. De nos levar a Ele. Na sua palavra. À l'enseignement des apôtres. Ao ensinamento dos apóstolos. Je parle de la correction. Estou falando da correção. Par le dernier message. Pela última mensagem. Que é absolutamente idêntica ao premier. Aos primeiros. Celui qui ne respecte pas. Aquele que não respeita. N'a pas reconnu la visitation de Dieu. Não reconheceu a visitação de Deus. Après ce verset. Ele deu o versículo. Porque você diz que está as escrituras. Esse mais velho. Com as escrituras. Perdão mesmo. Ele diz. Lucas 19. 42 a 44. Frère Frank Jesus. Irmão Frank novamente. Você que nem acompanha as suas retransmissões. Bom, tem então pelo menos o privilégio. Abril de 2017.
Page 18. Página 18. Nous ne pouvons pas attendre le jugement dernier. Não podemos esperar o último julgamento pour entreprendre une correction. Para seguir uma correção. Não espere. Le jugement dernier. Último juízo. Ça sera retard. Será tarde demais. Lata bien lelo. Vista-se bem hoje. Diga que dumba lelo. Deixa a prostituição hoje. Fala bien lelo. Case-te bem hoje. Sala na passer moko. Tenha seu pastor. Église moko. Uma sua igreja. Zonga na Bíblia. Conte na Bíblia. Lelo. Hoje. Não espere. Okufa. Que morra. Será trop tard. Será tarde demais. Toujours frère Frank. Sempre irmão Frank. Hoje você mesmo vai engolir irmão Frank por completo. Oyo. Lettre circulaire. Essa é carta circular. Septembre. De setembro. Septembre 2009. Setembro de 2009. Page 3. Página 3. Donc, então, na catequate, no meio, se toutes choses dans l'église, se todas as coisas na igreja doivent redevenir, devem retornar telles qu'elles étaient au commencement, como eram no princípio, alors, então, cela s'applique également, isso aplica-se igualmente aux ministres dans l'église locale, aos ministros na igreja local. Alléluia! Amém. Combien de prédicateurs là? Quantos pregadores vieram aqui? Le Seigneur m'a envoyé. O Senhor me enviou. Plus de 500. Mais de 500. Bakota. Que entraram aqui. Le Seigneur au Congo. O Senhor no Congo. Les a envoyés. Havia lhes enviado. Ozawa. E onde é que eles estão? Pergunto todos de onde é que eles estão. Le Seigneur les a envoyés. O Senhor enviou-lhes. Deus enviou-lhes. Onde é que eles estão agora? Bom, é uma pergunta. Les frères, os irmãos, nous les ministres, nous devons vraiment prêter attention à ceci. Nós militares temos que prestar atenção a isso. Les diáconos, les frères et sœurs, irmãos e irmãs. Frère Frank Aligado. Irmão Frank quer dizer. Eu já li isso, mas vocês nem perceberam. Então vou reler. Amen. Amém. Notez ça. Note isso. Les frères entreprennent des voyages dans différents pays sans en avoir reçu le mandat. Os irmãos fazem viagem em diversos países sem ter recebido um mandato. Tous les frères du Congo qui sont venus à Luanda. Todos os irmãos do Congo que vieram aqui a Angola. Mandat. Será que eles receberam um mandato? Não, vou exemplo. Vou dar um exemplo. Vamos para Lubumbashi, frère Casa. Lá no Lubumbashi, irmão Casa. Os anciãos. Casa de Mwamba. Eles também pregaram aqui. Fizeram até foto aí. Como eles foram mandados, pregaram. Allez-vous-en. E eles vão em frente. Ils ont prêché. Eles pregaram. E eles foram. Será que fizeram a igreja nos Kwanza? Fizeram a igreja no Hoje ainda? Disseram-lhe, pregue a boa nova e passa. Os anciãos pregaram aqui, fizemos foto, eles foram-se embora. Será que não eram congoleses? Agora vocês vieram, somos os enviados, vocês pregaram e vocês dividiram. Então quem é o enviado na verdade? Seja sábio. Seja sábio. Les frères entreprennent des voyages dans différents pays sans avoir reçu les mandats, proclamant leur propre version des choses. Et il en résulte un grand chaos. E que cai num grande caos. O caos de Luanda que começou com ele. Le grand chaos ici a été provoqué par des prédicateurs pelos pregadores venant du Congo, que vieram do Congo. Bater trouble. Eles colocaram confusão. Dinheiro. Conversa de dinheiro. Questões de dinheiro. C'est pourquoi on a besoin d'un vrai berger. Precisamos de um verdadeiro pastor. Porque se ele é berger, porque se o pastor, lui aussi, ele também, dinheiro dali, passe, mulheres, locumo e honra, desordem. Então é desordem.
C'est pourquoi mon aqui. Sei que você viu. A predicateur vai aquebele. Eles vieram muito. Otava como? Quando vocês chegaram, A moni vina aí na pasteur. ele viu a sua vida no pastor. Os afrembo. Se esse aqui tem um bom dinheiro, Que para que será daí? ele também vai fazer o dele. Agora reprocher ninguém. Agora, como é que vai lhe repreender então? Aí não aquele de poio. Eu fui porque você... Exatamente. Bom, não estamos aí. Poio. Porque você... Poio. Porque você também. Un grand chaos. Um grande caos. En Antioche, Na Antioquia, il y avait même des prophètes havia até profetas et des docteurs. e doutores. L'église Moko Antioche. Uma igreja em Antioquia, Beleva prophète. cheia de profetas, Beleva cheia de docteur. doutores. Mangonioso. Todos eles, Église Moko. uma só igreja. Kalobaki. Ninguém disse. On a quartier wana. Não, naquele Sala di bairro. bana quartier wana. Se naquele Oh, bairro. sala quartier Não, wana. está naquele bairro. Não. Não, não. Te. Não. Te. Não. O frère David P. O irmão David também. Na côté ya Kakwam. Também tem um Frère aquele côté ya Cook. Este irmão que vai pregar lá, vai que vamos juntar. Ozakunate. Não, nós não estamos aí. Nous attendons la volonté de Dieu. Nós esperamos a vontade de Deus. C'est là. Espere. Mais pendant qu'ils étaient en service d'adoration, Mas enquanto que dans estamos les prières de adoração nas orações et dans les jeûnes, e nos jejuns, le Saint-Esprit dit, o Espírito Santo disse: mettez-moi à part separa-me Barnabas Barnabé et Saul e Saulo pour l'œuvre para a à obra laquelle je les ai appelés. sobre o qual eu o chamei. Acte 13, Atos 13, verset 2. Atos 13, 2. Cela fit, Aquilo foi, ainsi dit le Seigneur. aquilo foi assim diz o Senhor. Dieu était avec eux. Deus estava com ele. Tous les frères Todos os irmãos dans les églises locales nas igrejas locais devaient rester tinham que ficar. dans Ozongue. Vou repetir. Tous les frères, Todos os irmãos, les prédicateurs esses aqui os pregadores, dans les églises nas locales igrejas locais, devaient rester tinham là. que ficar aí, Devaient rester là. tinham que ficar lá, Où ils sont, aonde estão, où ils sont, aonde estão, à moins que a menos que le Seigneur o Senhor, lui-même Ele mesmo, ne prononce un appel pronuncie um chamado et un mandat. e um mandato. Ô frère David, O irmão Davi, il fallait que la sonne. você tem que ir no sonho, o irmão, Non, que la sonne n'a pas d'église là-bas. irei no sonho, então vou explorar a igreja ali. Hein, frère? Irmão La João, comme la sonne, chego no sonho, peut-être le nègre n'a côté. talvez a minha forma de pregar On va supporter un autre. não vão suportar. Ô, vous devez dire qu'il y a. Olha para que vocês mandaram aqui. Ô frère David, O irmão Davi, quel est dans l'onde? vai pelo menos nas lundas. La comme Akuna, Quando eu chegar lá, la bosse alimouas, esqueço a mulher la petite diamant. e encontro o diamante. Ce n'est pas n'importe qui Não é qualquer um qui peut voyager, que pode viajar aller prêcher. para ir pregar. Musuzu makasi na ye. Outra pela sua força, Nzambe apesa ye makasi. Deus lhe dá força Ntango aza na église para locale. estar na igreja local. Akomi libanda, Ele chega fora, akenamorar. ele vai namorar. Il faut un mandat. Então deve haver um mandato. Ne voyagez pas. Não viaje. Alors frère, Não, alô irmão, yaka na mwanda wa. vem aqui no mundo, Yaka teya. vem pregar. Omati pe okei. Você também vai. Okokufa. Vais morrer. Bakotie le poison. Vão te envenenar. Ba ajo rinsa Seigneur. Vão te falar, Senhor, Batie le poison. ou lhe envenenar. Oh, ngale beli programme na te. Eu não sabia desse programa. Na beli programme na te. Eu não sabia desse programa. Eza kwa mwasi na ndako. É como a mulher em casa. Obimi, Você sai olakite. e você não despediu. Oyebisi papa teni Você não mama. disse no pai nem na mãe. To oyebisi mobali te Você pardon. não disse no teu marido, aliás. Aba tutu na mutu. E te atropelam aí no carro. Allo David. Alô, Davi. Ah, Sim. mwasi na yo. A tua mulher aqui Ba tutu na caminho. foi atropelada num carro. Wap. Aonde? Ona nzela wish. Ou não, no caminho do lixo. Na nzela wish. Caminho do Ona nzela wish. lixo. Sim, na via do lixo. Na lendi zote. Quer dizer, eu até fico todo mole. Mais soki na yebaka. Mas se eu soubesse, Peut-être na kopekisa pe akende te. talvez poderia impedir que ela não fosse. Un ministre véritable. Um ministro verdadeiro. Le frère David azote ya Se o société. Davi não está a pregar mais, Son confrère était. não estou a entender. Il va azote ya Agora ozoya. está a pregar. Será que você tem vindo? Ton confrère était. Ou não estou a Non, entender. il est le frère David. Você vem aqui por causa do irmão David. Ngana pasteur. Eu e o pastor. Na badia. E os diáconos. Não, meu frère. E os irmãos. Soki kaka ngai na bimisi problème na bango. Se eu então revelar os seus problemas, Aza na molimo wa Nzambe te. eu não tenho o Espírito de Deus.
Porque não é mercado. Não estamos aqui a dividir dinheiro. Desde que estamos aqui por causa do dinheiro. Nós queremos ir ao céu. Pastor, tem me dizer sempre. Só tenho que pregar. Não. Não é assim. Chaque chose a son temps. Cada coisa tem o seu tempo. C'est Dieu qui conduit. Deus é quem conduz. Même William Branham. Il laissait l'église à Neville. Deixava a igreja, irmão Neville. 8 mois. 8 meses. Cher est alibiloté. O púlpito não é da vossa conta. Você? Est-ce que será que o cristão pregaria a palavra ou não? O pastor tem direito de fazer 6 meses no púlpito. 6 mois. 6 meses mesmo. Ça dépend de sa conduite. Depende da sua conduta. Naza é possível. Nasa une semaine. É impossível até fazer uma semana. Até une semaine. Pregar uma semana. O pastor disser que irmão X possa pregar. Pergunta. Olha, Davi essa une semaine. Davi fez uma semana. Essa macabona yote. Isso não é da tua conta. Vai cozinhar. Vai salgar comida toda. Songi. Você é fofoqueiro. Frère David. Mas irmão David. Estás a salgar. Irmão David, ele mesmo. Esse David. Mungu. Leo komi makayabo. É como se fosse um macaiabo. Il faut attendre un mandat. Deve esperar um mandato. Não pense que ça. Eu vou dar exemplo. Wanangai. Esse sou eu. Allez dans le monde entier. E Deus ao mundo inteiro. Multipliez-vous. E multiplicai-vos. E você só lê a multiplier-vous. A multiplicar. A irmã venha. Venha para multiplicarmos. É assim? É assim? Il faut prier. Deves orar. Il faut prier. Deves orar. Como une femme née de nouveau. Para ver uma mulher nascida de novo. Et tu dois attendre sa réponse. E deves esperar a sua resposta. Exato, igual intimidar. Nem começar a intimidá-la. Começar a oferecer como se fosse uma ratazana. Quando você coloca então mandioca diante do rato, vai lá comer um pouco. E a mãe mais come. Quando colocar a armadilha, oi. Isso aí não é casamento. Então não persuade a mulher. Ser aussi. Irmã também. Também não sai um coração em todo quem. Eu vi uma saia assim, eu vi uma blusa assim. Vão te dormir de graça. Dormem de graça. E você estraga diretamente o casamento. Bom, você quer te dormiram gratuitamente antes até do casamento. Bom, que conselho você dará a uma moça? Eu que pego a minha filha, uma filha, para mandar a você, para começar a dormir como te dormiram. Nada. Segundo exemplo. Mariez-vous dans le Seigneur. Casai-vos no Senhor. Voilà, Paul Mtalobi. Esse Paulo que diz. Est-ce que eu lá na tomba? Você acorda de manhã? O que você? E vai pegar a irmã. Será que você se lhe casou? Tu dois prier. Você deve orar. Tu dois jeûner. Você deve jejuar. Tu dois pleurer. Você deve chorar. Tu dois se comporter. Você deve se comportar. Et tu dois garder ta virginité. E deves guardar a tua virgindade. Quer se fechar mesmo os pés. Não vocês mulheres. Você tem uma forte tentação. Porque Deus nos deu a virgindade, a maternidade, e a feminidade para levarem ao casamento. Agora o mundo vos deu vestidos e saias. Nós nos deram calças. A calça é difícil para sair. Ainda devo abrir o cinto. Eu abro, mas você cai de uma vez. Sobe, desce, sobe, desce. Sans le Saint-Esprit, sem o Espírito Santo, seu novo nascimento, vou brincar contigo. Cherchez le Saint-Esprit. Procure o Espírito Santo. Cherchez a nouvelle naissance. Procure o novo nascimento. Não passe essa pregação assim. Ou falaram dele. A vossa roupa já mostra que sem Deus, pena, maua. Terceiro exemplo. Le chrétien doit travailler. O cristão deve trabalhar. Le chrétien doit travailler. O cristão deve trabalhar.
ukemba moko na sona ngola Nathalie la Bible eu li na Bíblia on dit chrétien fait ça que cristão deve trabalhar on peut ça na musala bom me dê trabalho tout le monde dira todo mundo vai falar essa aqui é maluco tá a ver c'est la même chose é a mesma coisa dans la parole na palavra quand on dit quando se diz aller dans le monde entier ao mundo inteiro aller prêcher la parole pregar a palavra exato que o lamuga na quando você acorda de manhã e você sacode a Bíblia e vai em malade tu dois prier você deve orar le Seigneur o Senhor doit donner un mandat deve dar um mandato vous comprenez entendeu vous diz não nossa igreja kaka eles só sentam aí mãe não sai na banda na ngai deixa sentar oh na zozo mo porque kinha aqui pelo menos tem o pai como na soyo quando chegar no sonho problema fica com um problema como na muanda quando chegar em muanda problema é um problema Deus ela tem azar esperemos o tempo de Deus mariez-vous dans le Seigneur casai-vos no Senhor então quando saírem cada escolhe uma irmã aí aí Cristiano a pregateur vai tambo la gata nessa por isso que os pregadores deles aí não há será que você dízimo e oferta os outros pensam soutien será que você dá sustento como eu penso ainda quanto é que você já me deu olha que na Lubumbashi para ir a Lubumbashi combien para andar até Lubumbashi e de que quanto posso gastar para sair daqui até Lubumbashi até de como você nem lidar olha eu penso $1,000 é que você vai me dar $1,000 olha no côté para ir pregar longa história Zamba pas mon frère. Amen. Histoire à Moulai. Longa história. Si la raté. Qui non termine. Je vous ai dit que moi, c'est toujours 17h25. 16h25. Ou até 17h25. Pardonnez-moi, vraiment. Je vais terminer. Bon, já vou terminar. Je vais lire la marque de la bête. Vou ler a brochura a marca da besta. Da foi Branham. Do irmão Branham. Marque de la bête. A marca da besta. Il y a le 13. Marca da besta de 13. 13 mai. Dia 13 de maio. 13 mai 54. 13 de maio de 1954. Parágrafo. No seu parágrafo 206. 206. Oh frère. Oh irmão. Vous pouvez vous promener avec une petite doctrine méthodiste. Você pode se pegar uma pequena doutrina metodista. Mais il faut considérer la Bible. Mas deve se considerar a Bíblia. Oh, je me sens un peu religieux. Oh, eu me sinto um pouco religioso. Attends, l'église va le Vamos se dizer que a igreja falou. O pastor falou. Marche avec la doctrine de la Bible. Ande com a doutrina da Bíblia. Parce que la Bible c'est la correction. A Bíblia é a correção. Maman qui est assise là. A mãe que está assentada. Essa aqui, essa história não vou ler. Bom, vai ler você próprio. Qui t'a laissé. Desce embaixo. Una fleur dans l'eau là. A irmã Brana me fala. Huile de ricin. Uma das irmãs. Huile de ricin mafuta. Oba melanga po sumba mbangumba. Disse olho então que faz. Olho de ricino. Olho de ricino. Ah, ok, merci. Oh, huile de ricin. Olho de ricino. E me lava o isso é isso. Já ninguém mais toma isso. Nós tomamos isso, né, pastor? Oui, de ricin. Sim, óleo de ricino. Você nunca tomaram isso? Essa mafuta, um tipo de óleo, põe na gorge. Para passar então na garganta. Problema. Mas só que ele aqui. Mas se passar, se passar vai lavar então toda a barriga. Não vou nem apondule lo. Você comer que saca hoje? Uma findam. Um pouco. Fica um pouco aí na barriga. Você come feijão? Um pouco de feijão fica aí dentro. Você come peixe. Aquela sujeira. Passa a lavar a barriga. Não é pecado. Basta lavar a tua barriga, irmão. Basta lavar a tua barriga, irmã. Huile de ricin. Olho de ricin. Ana me diz. Exato, problema, isso que mamãe. Era um problema se a mãe. Nós tocou lá na pobreza. Como crescemos na pobreza. Comemos então milho fervido. Comemos então pele de porco que fervia. Brana me cresceu pobre. Na classe. Ir à escola. Com a roupa de mulher. E riam-se dele. Para me dizer agora. Avant bazonga classe, antes de voltar da escola, a mãe pegava olho de ricino
Se pegasse aquele olho, era o primeiro. Ele que tinha que ser o primeiro a tomar aquilo. E chorava. A mãe lhe dizia: se não te fizer mal, meu filho, para te fazer bem, também não terá como. Quando o evangelho vem, deve te fazer chorar. Quando a palavra vem, deve condenar a tua vida. Uma igreja onde a palavra não condena a vida é uma igreja mundana. Dans la présence de Jésus, na presença de Jesus, dans la présence de Dieu, na presença de Deus, Dieu condamne le péché. Deus condena o pecado. Abraham me diz: le péché, o pecado, esse não é para pasteur, quer esteja no pastor, a moça predicador, ou na mulher do pregador, a moça pasteur, ou na mulher do pastor, esse é ancien, quer esteja no ancião, ou esteja no diácono, ou esteja no povo, le péché, o pecado restera péché. Sempre será pecado. Le péché doit être corrigé. O pecado deve ser corrigido. É o olho de ricino. Quando você fizer diarreia e a barriga ficar toda suave, e amanhã podes comer bem novamente. João 2, onde terminaremos. João 2, rapidement, frère. João capítulo 2, 13 de 17 até 17. Lisez rapidement. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas e não façais na casa do meu pai uma casa de negócios. E lembraram-se os seus discípulos de que está escrito que o zelo da tua casa me consumirá. Aleluia! Amém. Jesus, a combien de temps? Chegou no templo. Colotant, dono do templo. Coloniloba, o dono da palavra. Le Seigneur de la parole, o Senhor da palavra. Le Seigneur des seigneurs, o Senhor dos senhores, le roi des rois, o rei dos reis. Alobi, disse: Nyamuna Koma, eu é quem escrevi. Abandonnez pas votre assemblée. Não abandonez a vossa assembleia. Hoje é dia do culto. Então deixa que Deus também vá ao culto. Le Seigneur est ici. O Senhor está aqui. Dieu est ici. Deus está aqui. Pour les élus. Para os eleitos. Pour les incrédules. Para os incrédulos. Basta. Isso, ele é um passatempo. Jesus est entré dans le temple. Você entrou no templo. Encontrou pessoas a venderem. Pigeon. E pombas. Muitas coisas. Não era fora, mas dentro. Mas dentro do templo. Não se vende na igreja. Não se faz comércio na igreja. Não se vende aos irmãos. O comércio é lá. Também não é aqui, mas lá mesmo. Viram aí? Vendiam. Esse aqui fazia um câmbio. Esse aqui o dólar está quanto câmbio? Dentro do templo. Que não sai pelo menos fora. Jesus, a sala que diácono, ele fez o trabalho de diácono. Dieu d'amour. Chamou não Deus de amor. Église faut amour. Igreja deve ter amor. Faut se supporter. Devem se suportar. Les uns les autres. Uns aos outros. Supporter péché. Eu suportar o teu pecado. Je te supporte toi. Eu suporto a você. Pas ton péché. Não o teu pecado. Le péché doit être dénoncé. O pecado deve ser denunciado. Jesus pegou chicote. Um jeune de 33 ans. Um jovem de 33 anos. Se tinha 31 anos, não sei. Se tinha 30 anos, eu não sei. Pegou chicote. Não para brincar. Esse jour lá, que disse naquele dia, Jesus não brincava. Ozala pasteur, quer sejas pastor, ozala prophète, quer sejas profeta, ozala diácono, ozala prédicateur, pregador, ouvive a parole, se não veres a palavra, você será chicoteado. Deus n'est pas un grand-père. Deus não é avô. Jesus pegou chicote e começou a chicotear. Começou a destruir. Disse assim: a minha casa é a casa de orações.
E tornaram disso uma casa de comércio. Na igreja estavam a se perguntar. Como é que está dentro da igreja? Na igreja, irmãos. Está a se alegrar. Que só estás aqui, porque se saírem, vão trocar dólar. Deus bate ses enfants. Deus bate os seus filhos. Dieu donne d'abord la correction. Ainda dá correção. Nous devons nous corriger. Nós temos que nos corrigir. Nous devons vivre la parole. Viver a palavra. Nous devons refléter Christ. Temos que refletir Cristo. Sinon, frère. Senão, irmãos, quando Deus pegar então o chicote, papa beta yo bisito kote la yo. O pai se te bater, nós podemos te defender. Dia que só beta mwana na ye, quando estiver batendo seu filho, bisito kote la mwana. Podemos defender o filho. Fica cofre. Deixa, irmão, deixa. Zambi. Agora Deus, azu chicote. Deus pegar chicote, abeta yo e te bater. Nana kote la yo. Quem vai te defender então? Nani? Quem? Muito foi com a primeira na yo. Quem que ouvirá então? Ele está a te bater. E Deus disse. Je pense Apocalipse. Acho que é Apocalipse. 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 Parce que comme Nzambe, Dieu châtie. Onde está escrito que Deus bate. Je châtie ce que j'aime. Diz que castigo aos que amo. Oui, français. Apocalipse 3. Apocalipse 3, exato. Que Dieu bénisse l'ancien. Deus abençoe, ancião. Merci vraiment, mon pasteur. Muito obrigado, pastor. Apocalipse 3, verset. Apocalipse 3, versículo 19. 19. Merci. Moi, Dieu, Deus, je me tiens à la porte. Moi, je châtie. Eu castigo. Je reprends et je châtie. Repreendo e castigo. Tout ce que j'aime. Todos quanto amo. Ayez donc du zèle. Tenha então zelo. Et repens-toi. E arrependa-te. Alléluia. Amen. Dieu frappe. Deus bate. Dieu châtie. Deus castiga. Malade aux anangos. A doença que você tem. Talvez é Deus. Pauvreté. A pobreza. Que é. Quando você só ganha assim. Sabe outro tipo de pobreza? Quando o teu raio sai. Até mesmo a mosca foge do teu raio. Por quê? Porque é um raio de fome. É Deus. Fique calmo. Supporter. Forte. Supporter la correction de Dieu. A correção de Deus. La Bible dit, tenha zelo. Deus vous frappe, e Deus te bate, mas tenha zelo. Deus vous corrige, Deus te corrige, tenha zelo. Kamakongo, tenhamos zelo. Deus vai nos bénir. Deus nos abençoará. Vou repetir. Se Deus não nos bénit pas, se Deus não nos abençoar, Deus n'est pas Dieu. Então Ele não é Deus. Porque nós suportamos a palavra. Suportamos a palavra. Nós suportamos a correção. E suportamos a correção. Que Deus benisse. E Deus vos abençoe. Tokutani lobby. Nos encontramos amanhã na prière, nas orações. Então, aí saberemos quem obedece. Que não obedece a palavra, mas que vai aparecer. Mas nós, os obedientes, se Deus nos fizer graça, cá estaremos aqui amanhã. Amém. Amém.